A partir de agora você vai ouvir Minuto da Lição com Carlos Júnior. Nos siga nas redes sociais: Instagram CarlosJR120, YouTube Carlos Júnior. Um forte abraço para você, deixa teu like, teu comentário e bom estudo! Olá queridos, graça e paz, começa agora aqui em nosso canal mais um resumo da lição da Escola Sabatina dos Adolescentes. Eu sou Carlos Júnior e te convido a estar comigo durante a semana estudando dia após dia a lição dos adolescentes, que está agora no novo trimestre. Chegamos no segundo trimestre de 2020 e vamos estudar abril, maio e junho. O tema central, amor não correspondido. Então, se você gostar desse vídeo, de imediato, já chega deixando o teu like, já chega deixando o teu comentário e se inscrevendo também em nosso canal, caso você seja novo também. E claro, rapaz, você também tem que ativar o sininho para receber como notificação. Toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, você vai receber de primeira mão a notificação dizendo que eu postei vídeo novo aqui. Então essa vai ser a primeira parte do nosso resumão. Vamos estudar segunda, terça e quarta. Bom, o tema principal da primeira lição é rejeitando o chamado para servir. Todos nós temos um chamado especial por Deus. Quando Deus te chama, você não pode dizer não. Não diga não para o chamado de Deus, mas esteja sempre pronto para dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A lição da semana está baseada em 1 Reis, no capítulo 21. Você pode também estudar para aprimorar os seus conhecimentos o livro Os Ungidos, no capítulo 16. O versículo 25 e 26 de 1 Reis, nós lemos o seguinte, que é o texto-chave. Nunca existiu ninguém como Acabe, que, pressionado por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Ele se comportou de maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus, que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. Na lição da semana, a gente vai aprender um pouco sobre como era o coração de Acabe. E a história se resume na vida de Nabote, que tinha um grande terreno ao lado do muro do reinado de Acabe. Acabe ficou interessado, cresceu os olhos e não podia comprar e não possuiu aquele terreno que pertencia a Nabote. E aí a gente pode ver na história da semana muita maldade, muito egoísmo, muito julgamento, idolatria, espiritismo, valores, comprometimento, só apenas alguns dos temas enfatizados nessa lição. A gente também fala um pouco sobre Jezabel, a esposa do rei Acabe. Ela tinha grande poder e grande interesse naquele reinado também. E quem mandava em casa com certeza era Jezabel. Acabe era apenas o rei, mas quem ditava as ordens com certeza era Jezabel. Olha, infeliz é o homem que se casa com a mulher que manda nele. Infeliz é um homem que não tem uma mulher como sua auxiliadora, que ao invés de dar conselhos sábios, coloca o seu esposo em mau caminho. E assim era Jezabel, uma grande idólatra de Baal ali em Israel. E o nome Jezabel quer dizer não exaltada ou impura. Imagine só o nome de uma pessoa ser impura ou não exaltada. Então o próprio nome de Jezabel já carrega coisas ruins, coisas negativas. E há muitas pessoas em nossa cultura que exercem a mesma influência maligna que Jezabel exerceu lá no passado. Ellen G. White escreve: o espírito de idolatria está em todo lugar. A fé na segura palavra da profecia está em decadência, e em seu lugar superstições e magia cativam a mente de muitos. Os Ungidos, página 93. Esse verso é o ponto-chave de toda a lição. Muitas pessoas não dão crédito à palavra de Deus e querem dar crédito ao achismo, à superstição, ao que o amiguinho da esquina fala, ao que o ator da televisão fala, ao que o estudante, o cientista quer falar, quer relatar, e acaba escondendo a palavra de Deus para dar ouvidos aos homens. Acaba deixando as profecias de Deus de lado e vai dar ouvidos a superstições e magias
que cativa a mente do homem, levando ele sempre à perdição. Então, querido adolescente, não desvalorize a palavra de Deus. Seja fiel à palavra, porque a palavra de Deus é que vai salvar você. Encerra a mensagem do sábado falando também sobre o egoísmo, que é um grande perigo também. E Ellen White salienta que Acabe foi totalmente dominado pelo seu egoísmo. Por ele ser rei, ele tinha um peito estufado. Eu posso todas as coisas, eu sou rei. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, vocês não têm nada. E esse egoísmo é a contraposição. E para se libertar do egoísmo, nós temos que aceitar o chamado para servir a Deus. Sabe por quê? Porque quando eu deixo o meu eu de lado e começo a olhar o meu amigo, o meu próximo e tento ajudá-lo, o servir é um santo remédio para eu abandonar o egoísmo. Fique com Deus. A gente vai estudar também o domingo, que é estudando e aplicando a história. E aqui no domingo você vai ler na sua Bíblia 1 Reis, no capítulo 21, do versículo 1 ao 7. Eu aconselho que você leia todo o capítulo 21, que você vai ficar por dentro de toda a história, e também o capítulo 21 e o capítulo 16 do livro Os Ungidos. Também você vai ler 2 Reis, capítulo 9, completo, para você ficar por dentro de toda a história da semana. Bom, o que é que aconteceu nessa história? Nabote era o jezreelita, ele possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, o rei de Samaria, tinha em Jezreel. E disse Acabe a Nabote: olha, dá-me a tua vinha para que ela me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa. E aí eu posso te dar, Nabote, uma outra vinha melhor, ou se for o caso também, eu posso te pagar. Eu posso pagar, te dar um bom valor sobre esse teu terreno que está aqui ao lado do meu reinado. Só que, para surpresa do rei Acabe, Nabote disse não. E um dos motivos que Nabote disse que não poderia vender aquela vinha é porque era uma herança dos seus pais. Se você for ver no livro de Levítico, fala muito bem que isso era comum na época. Levítico capítulo 25, 23 e 28, os filhos de Israel preservar as terras de sua família. Então Nabote não estava fazendo nada de anormal. Ele disse apenas não, eu não posso te vender, Acabe, eu não posso te doar essa vinha, porque é herança dos meus pais. Só que isso desceu como uma pedra na garganta do rei Acabe. Acabe não aceitou aquilo, foi para casa totalmente desanimado, não comeu, não dormiu e foi dormir. Só que isso chamou a atenção da sua esposa Jezabel. Estava com ele e disse: o que é que está acontecendo com você? Por que você está todo assim desgostoso? Por que teu espírito está tão abatido? Por que não está nem comendo pão? E aí o rei falou: olha, eu falei com Nabote ali, pedi para ele me dar a vinha, trocar por algum dinheiro, mas ele me rejeitou. Ele disse que não ia dar aquela vinha para mim. E aí Jezabel, a sua esposa, disse assim: olha, quem governa é você. O que é que você tem feito sobre Israel? Cadê o teu poder? Tu és o rei. Levanta-te, Acabe, vai comer e alega teu coração, porque essa vinha de Nabote eu vou te dar. Acabe não sabia do que Jezabel estava planejando, mas sabia da astúcia da sua mulher. Sabia porque no passado a gente estudou aqui a história contra os profetas, contra o Elias. Ela foi muito mal, perseguiu Elias, queria acabar com a vida de Elias. Sem contar a idolatria que reinava solta em Israel, tudo por conta da rainha Jezabel. E o seu marido Acabe acatava todas as coisas. Qual foi o plano da rainha? Mandou cartas para os anciãos, para as pessoas nobres ali no reinado, no seu povoado. E aquelas cartas diziam que era para os homens inventar testemunhas falsas contra ele, dizendo que Nabote tinha blasfemado contra Deus, falando que Nabote também tinha falado palavras de blasfemas contra o rei. E depois de falar tudo isso, aquele povo deveria levar Nabote para fora da cidade, na frente de todo mundo, e ali ser apedrejado
e morto. E foi assim que aconteceu. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nelas habitavam, fizeram como a rainha Jezabel tinha ordenado. Receberam as cartas, apregoaram um jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram aqueles dois homens maus, malfeitores, a Bíblia diz que eram homens malignos. Eles sentaram-se ao lado de Nabote e começaram a testemunhar contra ele, dizendo ao povo que Nabote tinha blasfemado contra Deus e contra o rei. Aquela população ficou revoltada, levaram Nabote para fora da cidade e o apedrejaram, e assim Nabote veio a morrer. A gente vê aqui o falso testemunho. A gente vai aprender durante a lição que o rei Acabe, junto com a Jezabel, cometeram vários e vários pecados contra os mandamentos do Senhor. E um deles foi o falso testemunho. Quando Jezabel ouviu que Nabote havia morrido, ele falou para Acabe: Acabe, vai lá, toma posse da vinha que era de Nabote, porque ele não está mais vivo, e sim, ele está morto. Essa história é triste, porque a gente vê um inocente morrendo. Na lição do domingo, ele tinha algumas perguntas para ser feitas e ser respondidas. Como eu costumo falar muito bem, eu não sou o dono da verdade. Você pode pensar de uma maneira diferente da minha. Eu vou apenas colocar aqui algumas coisas diferentes ou explicar com as minhas palavras o que eu achei, o que eu poderia responder nas perguntas. Primeiro, o que a história de Acabe e Nabote nos ensina sobre o egoísmo? Bom, Acabe era rei, ele possuía tudo, ele era rei, o que ele quisesse ele deveria ter em suas mãos, mas ele cresceu os olhos no que não era seu, no que era do próximo, e ele ficou abatido, ficou triste, ficou amargurado, causando aí uma grande comoção na sua esposa, que o fez matar o Nabote por conta de uma simples terra. Bom, servir é o melhor antídoto para o egoísmo? Por que sim ou por que não? Sim, quando você começa a servir, você não vai pensar mais em si próprio. Você vai pensar no sofrimento do seu amigo. Você vai pensar na necessidade do seu próximo. Então, quando você está ativo, trabalhando, servindo ao próximo, você não vai dar margem para o eu, para o egoísmo. E sim, vai sempre pensar em fazer o bem para o próximo. Jezabel cometeu vários crimes, mas o que foi mais ofensivo a Deus? Bom, ela tomou à força o terreno de Nabote e ainda matou ele, mandou matar, né? Ela não respeitou o seu próximo. Ela também armou uma mentira, um falso testemunho, e também armou uma cilada contra Nabote. Então, se a gente for olhar de fato o que Jezabel fez nessa história, foi algo muito grave, muito terrível. Ela não temia a Deus e não temia muito menos ao seu próximo. Ela só pensava em si, em conquistar grandes coisas. Deus, você acha que Deus pareceu severo demais em seu julgamento contra Jezabel? No que você acha que Deus se baseia no julgamento? Bom, Jezabel colheu aquilo que ela havia plantado. Deus não é injusto, e toda sentença que Deus faz para o homem é com justiça. Então Deus julga através das nossas atitudes. Aquilo que planta, nós iremos colher. Se eu planto muita maldade, eu irei colher muita maldade. Deus, ele havia dado muitas oportunidades, não só para Jezabel, mas para o rei Acabe. Porém, o coração deles eram duros e não davam ouvidos a Deus. Por isso, o fim deles foi trágico. Assim a gente encerra a lição do domingo e fique atento, fique esperto, que iremos conversar agora um pouco sobre a lição da segunda-feira. Bom, aqui na segunda-feira vai pedir para a gente ler mais uma vez o texto-chave, que está em 1 Reis, capítulo 21, versos 25 a 26. Bom, Acabe é lembrado como alguém que foi terrível. E quando se fala o nome de Jezabel também, ela sempre o instigava a fazer o que era mal. O pecado era um fogo que ardia no coração de Acabe. Porém, Jezabel fazia com que essa chama estivesse acesa continuamente para que queimasse com a máxima intensidade. Jezabel influenciou Acabe de forma negativa em diversas vezes em seu reinado. Se você prestar atenção, ele
ela influenciou Acabe para que adotasse o culto a Baal, como está em 1 Reis, capítulo 16 a 31. Ela permitiu também a morte dos profetas de Baal, em 1 Reis, capítulo 18, verso 4. E também que tolerasse que Elias fosse banido. E finalmente, foi por conta de Jezabel que Nabote morreu e assim tomaram a posse de sua propriedade. Bom, tem uma passagem na Bíblia que diz assim que essa passagem, esses relatos de Jezabel influenciando de forma negativa o seu esposo Acabe, fala que a mulher pode ser uma bênção ou uma maldição na vida de um homem. Quando a mulher é sábia, o homem prospera. Quando a mulher não é prudente, quando a mulher é louca, quando a mulher é idólatra e não adora o Deus verdadeiro, ela faz coisas assim a piores no seu reinado, no seu casamento, onde quer que ela esteja. Mas Deus deu muitas chances de arrependimento a Acabe. Depois que Acabe estava lá olhando a vinha que agora era dele, Deus falou no coração de Elias e Elias foi lá na vinha onde estava Acabe para repreender e dizer que ele estava errado mais uma vez. E Deus falou sentenças fortes de morte para Acabe e para sua esposa Jezabel. Depois que Acabe escuta tudo aquilo que o profeta Elias havia falado da parte do Senhor, a Bíblia diz que no versículo 27, Acabe rasga suas vestes, se cobre de pano de saco e o seu corpo e começa a jejuar. Ele dormia em pano de saco e andava de forma cabisbaixa. Então veio a palavra do Senhor a Elias e disse: Não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. Acabe sentiu de fato na pele que ele era pecador, quão mal ele era. E Deus, ao falar ao seu coração por meio do profeta Elias, ele entendeu que mais uma vez Deus estava dando uma chance. Ele se arrepende, ele começa a jejuar, ele começa a andar de forma vergonhosa em seu reinado e Deus fala para Elias: ele se arrependeu, ele está mudado. Toda essa maldição eu vou trazer nos dias quando seu filho for rei. Por outro lado, a rainha Jezabel tinha um coração duro, nada comovia a Jezabel. Acabe viu a si mesmo como realmente era e tremeu de medo ao pensar na condenação. Acabe, ele morre algum tempo depois. E Jezabel teve o fim da mesma forma que Deus havia predito. Queridos, a sentença de Deus sempre é justa, porque o coração de Jezabel nunca foi transformado. Por isso que ela morreu de uma forma tão trágica também. Encerro lendo Gálatas no capítulo 6 e versículo 7, que diz: Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ceifará. Que Deus te abençoe, que Deus continue aumentando a tua fé em nome de Jesus. E aqui na terça-feira, você sabia? Tem algumas coisas interessantes. Bom, Nabote se recusou a vender a sua plantação de uva porque aquele pedaço de terra havia pertencido a seus pais. Então, segundo as leis de Levíticos, os israelitas deviam preservar as terras de sua família. Você pode ler isso em Levítico, no capítulo 25, de 23 a 28. Foi por isso que Nabote disse: Não, eu não quero vender a minha terra para você, rei Acabe, porque isso pertence aos meus pais, são heranças do meu pai. Bom, segundo ponto interessante, você sabia que Acabe e Jezabel transgrediram pelo menos 4 mandamentos nessa situação com Nabote? Sabia? Vamos lá, falar um pouquinho desses mandamentos. O primeiro mandamento foi a cobiça. Eles cobiçaram ter o terreno do seu próximo, terreno que não pertencia a eles. Eles desejaram, almejaram, cobiçaram. E a cobiça é algo que Deus reprova, é mandamento de Deus. O segundo mandamento foi o falso testemunho. Você lembra? Quando usaram uma mentira para julgar e condenar o inocente e fiel Nabote. Jezabel falou: fala para eles que Nabote está blasfemando contra Deus e está blasfemando contra o rei Acabe. A população
acreditou naqueles 2 homens malfeitores, levaram Nabote para fora da cidade, apedrejaram e assim ele morreu. O terceiro mandamento que foi quebrado por Acabe e Jezabel foi o assassinato de Nabote e dos seus filhos. E o quarto mandamento foi o roubo das terras que pertenciam a Nabote. Depois que ele mata Nabote, ele conquista aquela terra, ele toma para si, ele acaba roubando de vez aquela terra que não o pertencia. Queridos, que Deus venha nos ajudar a cada vez mais ser fiel a Ele e que o egocentrismo não possa ter vez em nossas vidas, que nem o assassinato, que nem o falso testemunho, que tudo isso desagrada a Deus. Outro ponto interessante, quando Jezabel soube da morte do seu filho e de seu neto, ela imaginou que o seu filho também havia chegado. Mas a Bíblia fala que ao invés de ela se humilhar, ao invés de Jezabel reconhecer que ela estava errada, ela fez tudo ao contrário. Ela começou a se maquiar, colocou adornos, colocou um traje de rainha impotente. Ela achou. Só que esse adorno exterior não foi de proveito algum diante de Jeú e nem diante do julgamento de Deus. Porque perante aquele tribunal todos serão revelados como realmente são. Então Jezabel queria se maquiar, queria se esconder da sua maldade, colocando adornos, colocando joias, colocando maquiagem. Queridos, ao invés da gente querer esconder o nosso pecado, é melhor que a gente vá a Deus, peça perdão pelos nossos pecados, e Deus é fiel, justo e misericordioso para perdoar os nossos pecados. A nossa primeira parte do nosso resumo termina aqui nesta terça-feira. Então fica ligadinho no nosso canal, ativa o sininho para receber a notificação de quando tiver vídeo novo aqui no canal. A gente se vê então na segunda parte, no resumão do Minuto da Lição dos Adolescentes. Se inscreve no nosso canal, deixa teu comentário e curte o nosso vídeo. Que Deus te abençoe. Maranata, o Senhor logo vem e nós o veremos. Tchau, tchau, pessoal. Fui! Você acabou de ouvir Minuto da Lição com Carlos Júnior. Não esquece de deixar o teu like, teu comentário e se inscrever no canal. Um forte abraço para todos e até o próximo estudo.